Olá, estamos de volta aqui na Atibaia TV com o programa Seus Direitos, Deveres Seus, e hoje a gente vai falar sobre bullying. O que há algum tempo era levado como uma brincadeira está se tornando cada dia uma coisa mais séria e preocupante. O bullying, segundo a Wikipédia, é um termo utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica intencionais e repetidos praticados por um indivíduo ou um grupo de indivíduos, causando dor e angústia, sendo executados dentro de uma relação desigual de poder. No Brasil, a lei não pune diretamente o bullying, mas os atos praticados que geram bullying. Na área civil, quem comete bullying, e se forem menores seus pais, são obrigados a pagar indenização pelos atos morais e materiais que eles causam. No estado de São Paulo, a legislação já define assédio escolar como atitudes de violência física ou psicológica que ocorrem sem motivação evidente, praticadas contra pessoas com o objetivo de intimidá-las ou agredi-las, causando dor e angústia. Esses atos são configurados como atos ilícitos, porque desrespeitam princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana. E todo ato ilícito, segundo a lei, deve ser indenizado. Se o bullying ocorrer no ambiente escolar, a escola também vai ter que pagar indenização com base no Código de Defesa do Consumidor. No Rio de Janeiro, inclusive, existe uma lei de 2010 que obriga que todos os atos de bullying que ocorram em escolas públicas ou particulares sejam comunicados à polícia. Caso as escolas não cumpram essa determinação, elas são condenadas a pagar uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Em Curitiba, todas as escolas têm que registrar os casos de bullying num livro de ocorrência próprio, detalhando a agressão, o nome dos envolvidos e quais foram as providências adotadas. Alguns dos atos comuns de bullying que são praticados e punidos como crime são, por exemplo, privar a liberdade da vítima por alguns instantes. Então, prender a pessoa na sala de aula, no banheiro, pode ser entendido como crime de cárcere privado, que está previsto no artigo 148 do Código Penal, que é privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Isso gera uma pena aí de 1 a 3 anos. Outra coisa é não permitir a passagem da vítima de bullying por algum local, ou então exigir que ela faça alguma coisa que ela não deseje, como acontece no caso dos trotes nas universidades. Isso pode ser entendido como crime de constrangimento ilegal, do artigo 146 do Código Penal, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de haver reduzido por qualquer outro meio a sua capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela proíbe. A detenção, nesse caso, é de 3 meses a 1 ano ou multa. Então são crimes com penas bastante severas. Outra coisa que pode acontecer é ameaçar a pessoa a praticar algum mal, que vai configurar aí o crime de ameaça, que está previsto no artigo 147 do Código Penal. É ameaçar alguém por palavras, por escritos, gestos ou qualquer outro meio a lhe causar um mal injusto e grave. A pena aí nesse caso é de 1 a 6 meses, ou multa. Então agredir com tapas, empurrões, chutes, etc. se torna um crime de injúria real, que está lá no artigo 140, parágrafo 2º do Código Penal. Esse artigo traz aí uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência que ocorrer. Ou então pode se tornar a contravenção penal de vias de fato, que está lá no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais. Esse artigo traz aí uma prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa, se o fato não for crime. Tem também o crime de dano, que é quando você danifica algum objeto da pessoa, da vítima, que é destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. A pena é detenção de 1 a 6 meses ou multa. E a gente tem também o que é mais comum, xingar a vítima, dar apelidos, qualidades negativas, qualquer coisa do tipo. Dependendo do caso, pode se tornar o crime de injúria, difamação ou calúnia, que a gente até já comentou um pouco aqui no programa. A gente tem ainda o bullying aliado à homofobia ou então ao preconceito. Nós temos ainda o bullying aliado à homofobia ou ao preconceito, que está lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, é a injúria qualificada. Então está lá, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Ou então pode se tornar o crime do artigo 20 da Lei de Preconceito Racial, que é o crime de preconceito ou discriminação. Nesse caso, a pena é a mesma também, a reclusão de 1 a 3 anos e multa. E cada dia mais essas condenações vêm acontecendo, inclusive em virtude do tratamento da mídia, que está apresentando cada vez mais este problema à população. Muitas vítimas de bullying têm movido ações judiciais diretamente contra os agressores, e em alguns casos eles têm incluído as escolas como acusadas, sob o princípio da responsabilidade conjunta, porque a escola teria o dever de proteger os alunos que estão ali estudando. O caso hoje está se tornando tão sério que em 2009 o IBGE realizou uma pesquisa que mostrou que aproximadamente 30% dos brasileiros já sofreram bullying,
e a maioria é do sexo masculino. Ou seja, os casos vêm aumentando a cada dia, inclusive na justiça, estão sendo diárias as notícias sobre o assunto. O que antes a gente acreditava que só acontecia fora do Brasil, cada dia mais vem invadindo as escolas e o ambiente virtual. Existem casos de pessoas que se mataram ou então que mataram alguém em virtude do bullying. Por isso, se você desconfiar que seu filho esteja sofrendo bullying ou caso você esteja sofrendo bullying, procure sempre um advogado da sua confiança ou a delegacia de polícia local para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Então é isso. Se ficar ainda alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, envie para a gente via e-mail ou via Facebook. E continue acompanhando nosso programa Seus Direitos, Deveres Seus aqui na Atibaia TV, toda terça e quinta-feira às 11 horas da manhã.